Olá, bom dia a todos. Obrigado por participarem de mais um call trimestral da Leblon Equity. A gente vai falar hoje dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Hoje, dia 3 de abril, todos acordamos aí com as novas notícias vindas dos Estados Unidos, das tarifas impostas pelo presidente americano e que tem alguns impactos importantes de curto, médio e longo prazo, para todas as economias, talvez principalmente para a economia americana. Acho que a leitura mais óbvia e imediata é que essas medidas devem causar pressões inflacionárias nos Estados Unidos, aumento de ineficiência. Dentro da bagunça que está colocada, o Brasil talvez desponte como um potencial vencedor, até de certa forma, não só em termos relativos, por terem sido aplicadas ao Brasil as menores tarifas, mas em termos absolutos também, na medida em que você pode ter um rearranjo de investimentos globais que acabe por nos favorecer na margem. Nessa hora, ser insignificante como nós somos é bom. Então, o Brasil hoje recebe poucos investimentos de portfólio. Os investimentos estrangeiros, Brasil, no portfólio dos investidores estrangeiros, está nas mínimas de 20, 30 anos. Então, a gente tem um potencial de recuperar parte desse share nos investimentos globais. E no que se refere ao comércio, nos protege também o fato do Brasil ainda ser uma economia bastante fechada. Quando a gente olha a corrente de comércio brasileira, exportações mais importações sobre PIB, compara com as 100 principais economias do mundo, o Brasil ainda é um dos países mais fechados do mundo. Acho que o que está acontecendo no mundo agora tende a estimular que outros blocos econômicos se organizem, negociem acordos. Então, mais uma janela de oportunidade se apresenta e vamos esperar que dessa vez o Brasil saiba aproveitar. No que se refere aos nossos portfólios, é evidente que hoje você tem grandes movimentações acontecendo, o mercado lá fora abriu com queda forte, da ordem de 3% no Nasdaq. Quando a gente olha nossos investimentos globais, a gente, do ponto de vista de fundamento, está relativamente bem protegido, né? Hoje, quando a gente soma empresas como TSMC, Tencent, que a gente vai falar hoje no call, Alibaba, os nossos investimentos na tese, ativos digitais, principalmente em Coinbase, quer dizer, não tem nada a ver, ou não são necessariamente empresas americanas. A gente está falando de empresas de Taiwan, no caso de TSMC, empresas chinesas, no caso de Tencent, Alibaba. Os ativos digitais são globais. E as demais empresas, Uber, Netflix, etc., são empresas verdadeiramente globais e inseridas e líderes e ganhadoras em teses de longo prazo que a gente continua acreditando bastante, seja o aumento na penetração do streaming e Netflix como a grande beneficiária, o aumento da tendência de ride-sharing e mobilidade, fazendo com que as viagens compartilhadas representem muito mais no futuro do que os atuais 2%, né, de todos os veículos que rodam no planeta. Então, são teses seculares de longo prazo, que evidentemente vão sofrer no curto prazo o preço das ações em função da bagunça aí das últimas semanas na principal economia do mundo, mas o fundamento de longo prazo segue em bom shape. Bom, falando agora do resultado do primeiro trimestre de 2025, o fundo Leblon Ações apresentou uma valorização de 1,1% contra 8,3% do Ibovespa no mesmo período. Com isso, nos últimos 2 anos, o fundo Leblon Ações acumula uma valorização de 50,1% contra uma valorização de 31,7% do Ibovespa nesses últimos 2 anos. Desde o início, lá em setembro de 2008, esse fundo vai completar 17 anos agora em 2025, já o coloca entre os mais longevos aí da indústria brasileira e acumula uma rentabilidade desde o início de 401% contra 162% da Bolsa. O Leblon Pipes, que está prestes a completar 3 anos, no primeiro trimestre de 2025 apresentou uma valorização de 11,2%, principalmente em função da boa performance da Priner, que é a principal posição desse fundo.
assim como do Leblon Ações. O Leblon Pipes, no primeiro trimestre de 2025, com uma valorização de 11% contra 8,9% do índice de Small Caps e 8% do Ibovespa, e nos últimos 2 anos, 47% contra uma valorização de 29% do índice de Small Caps. Desde o início, em abril de 2022, o Leblon Pipes acumula uma valorização de 39% contra uma queda de 22% do índice de Small Caps. E o Leblon Global, que na semana que vem completa 2 anos, ele acumula uma queda em 2025 de 11%, em linha com a queda de 11,5% em reais do S&P, e desde o início, há praticamente 2 anos atrás, o fundo acumula uma valorização de 86% em reais contra uma valorização de 56% em reais do S&P no mesmo período. Aqui nós temos o histórico de curto, médio e longo prazo do Leblon Ações, em comparação tanto com o Ibovespa quanto com os demais fundos de ações da indústria brasileira. E a gente vê que o fundo ele vem se destacando nas janelas de curto, médio e longo prazo. Então, nos últimos 12 meses, o Leblon Ações com uma performance melhor do que 86% do peer group. Nos últimos 24 meses, uma performance melhor do que 99% do peer group. Nos últimos 36 meses, nos últimos 3 anos, melhor do que 92% dos peers, e nos últimos 10 anos, melhor do que 67% dos peers. Aqui a gente tem as principais contribuições para a nossa performance no ano de 2025, falando ainda do Leblon Ações, tanto por estratégia quanto por empresa investida. Então, na metade superior do gráfico, nós temos as contribuições por estratégia. Então, a estratégia Pipes ou Small Caps, com uma contribuição positiva destacada de 3,42% no primeiro trimestre de 2025, as ações globais contribuindo negativamente com 2,5 pontos percentuais e as ações brasileiras mais líquidas contribuindo positivamente com 0,65 ponto percentual para a nossa performance no trimestre. Olhando as ações individualmente, Priner, a principal contribuição positiva, 2 pontos percentuais de contribuição positiva no trimestre, e a principal contribuição negativa vinda de TSMC, menos 1,3% de contribuição no primeiro trimestre de 2025. Algumas mudanças na carteira, a principal delas foi a adição de Nubank. A gente vai detalhar o investment case de Nubank no nosso próximo webcast, mas basicamente a queda recente das ações abriu uma janela de oportunidade para que nós fizéssemos investimento num banco que a gente acompanha há bastante tempo, admira a trajetória, sempre teve dificuldades ali com o nível de valuation com que Nubank negociava, mas em função de percepção de algum risco de resultado de curto prazo, em função da expansão forte de crédito pessoal que eles fizeram no ano passado, fez com que o mercado corrigisse em cerca de 30% a 40% o preço da ação. A gente acha que é uma boa oportunidade comprar Nubank a cerca de 19 vezes o lucro projetado para o ano de 2025, para um banco que está rodando com uma rentabilidade patrimonial ali próxima a 30% e crescendo num ritmo que nenhum outro banco no Brasil hoje consegue crescer. Uma operação muito azeitada, uma execução muito boa e um banco que conseguiu construir uma plataforma nos últimos anos de maneira muito impressionante. A gente vai detalhar esse investment case no nosso próximo call trimestral. E aí alguns ajustes marginais na carteira, aproveitando oportunidades aí de curto prazo que o mercado nos deu. Então aumentamos Coinbase, Mills, Redditor e TSMC. Mills, a gente vai detalhar hoje o investment case. E reduzimos marginalmente B3, realizando um pouquinho de lucros depois de uma alta recente. E zeramos completamente o nosso investimento em Cora Saúde, vendendo na oferta pública de aquisição de ações feita pelo principal acionista da empresa durante o mês de março. Com isso, o fundo Leblon Ações encerra o primeiro trimestre de 2025 com essa configuração, igualmente distribuído entre ações globais, ações brasileiras mais líquidas e pipes/small caps brasileiras. A nossa posição em caixa hoje representa 4% do patrimônio do fundo. E quando a gente olha as 10 principais posições, a gente continua tendo Priner como a principal empresa da carteira. Falamos sobre ela no nosso webcast passado. A empresa vem muito bem nos últimos anos, principalmente depois
do IPO, onde conseguiu fazer 9 aquisições que transformaram completamente o negócio da empresa. Hoje a Priner é uma empresa de serviços de engenharia, né, muito mais completa do que ela era há 5, 10 anos atrás. É uma empresa que provê mais de 30 serviços especializados para todas as indústrias brasileiras, para todos os operadores de plataforma privados, no offshore brasileiro, e também para importantes obras de infraestrutura. A ação hoje negocia aproximadamente 5 vezes o EBITDA projetado para o ano de 2025 e cerca de 9 vezes o lucro do ano de 2025. Mills vai ser detalhada na sequência, e depois nós temos TSMC, Netflix, Redditor, B3, Alphabet, Hypera, Petrobras e Nubank, completando as 10 principais posições do fundo. O Leblon Ações 2, lembrando, é uma carteira idêntica ao fundo Leblon Ações, com exceção dos ativos globais. Então, nas top 10 aparecem lojas Renner, Ocean Pact, BTG Pactual e Suzano, que também estão no Leblon Ações, mas não figuram entre as 10 maiores em função da presença destacada das empresas globais ali nas top 10 do fundo Leblon Ações. O fundo Leblon Pipe é um fundo que tem um perfil mais de longo prazo, resgate semestral, que nos permite concentrar mais a carteira dele nas small caps, nas empresas onde a gente tem uma participação mais ativa como investidores. No caso da Priner, nós temos 2 conselheiros de administração de um conselho que tem 5 membros. No caso da Mills, a gente também está no conselho de administração. No caso da Brisanet, a gente está no comitê de auditoria do conselho. Então, são empresas onde a gente tem uma proximidade bastante grande, uma postura ativa como investidores, e contribui ali no dia a dia no processo de geração de valor. A estrutura de resgates nos permite operar de maneira mais concentrada, então esse fundo tem 28% da sua carteira investida em Priner, 20% em Mills, e depois 11% Ocean Pact, 10% em Brisanet, 7% em Grupo Pão de Açúcar. E, por fim, o Leblon Global também é um fundo que investe de maneira concentrada, lembrando que a estratégia global da Leblon ela foca nas empresas de tecnologia globais, em alguns temas que nós acreditamos que serão transformacionais nas próximas décadas, e esses temas estão aqui representados. São os semicondutores, streaming, cloud computing, ativos digitais, mobilidade, gaming, e aí a gente tem as principais posições do fundo, e como eu falei, é um fundo verdadeiramente global, não é um fundo que investe em empresas americanas apenas. Entrando agora na seção de estudos de caso, eu vou fazer uma atualização da Mills, que é uma velha conhecida, ela já foi principal posição do fundo Leblon Ações em algumas ocasiões no passado. Chegamos a zerar completamente o investimento lá em meados de 2013, 2014, voltamos a ser investidores em 2020. Eu voltei para o Conselho de Administração no ano de 2021 e estou lá desde então. A Mills hoje é uma empresa bastante completa em locação de equipamentos. Ela tem 4 unidades de negócios. A unidade de rental leves, que é o principal negócio da empresa, onde ela aluga plataformas aéreas para diversas indústrias e também para os setores de infraestrutura, construção, mas ela aluga de maneira bastante diversificada para diversas indústrias. Ela tem cerca de 9.000 plataformas aéreas atualmente, onde ela aluga através de 50 filiais espalhadas por todo o território nacional. A unidade de negócios de rental pesados, ela é mais recente. A Mills iniciou em 2022, há 3 anos atrás. É um mercado muito maior do que o mercado de rental leves, onde a Mills está entrando e ainda tem um market share bem pequeno. São essas máquinas usadas principalmente em grandes obras de construção, infraestrutura e mineração. Depois a gente tem o segmento de intralogística, que também é um segmento recente. Nós entramos através da aquisição de uma empresa chamada J&M Empilhadeiras, feita há pouco mais de um ano atrás. É um mercado também maior do que o mercado de rental leves, não tão grande quanto o rental pesado, mas é um mercado de 8, 9 bi de reais por ano, bastante significativo. E a participação da Mills ainda é bastante pequena também, porque a gente entrou recentemente. E a quarta divisão, que é formas e escoramentos, é a divisão mais antiga da Mills. Aqui ela domina esse mercado, ela tem mais de 40% de market share e é um negócio que é um fortíssimo gerador de caixa para a empresa. Ela provê serviços de engenharia e
aluguel de equipamentos como escoramentos e formas para grandes obras de infraestrutura. Aqui nesse gráfico a gente consegue ter uma visão dos mercados aonde a Mills está inserida. Então, começando pelos mercados menores e mais antigos, que são formas e escoramentos. E aí o tamanho do diâmetro da circunferência é proporcional ao mercado total. Então, o menor mercado é o mercado de formas e escoramentos, é um mercado de 500 milhões de reais ano de receita. A Mills tem 41% de market share nesse mercado. O segundo mercado é o mercado de rental levies, é um mercado de 3,5 bilhão de reais de receita ano. A Mills ela é dominante também, ela tem 23% de market share, o segundo player tem 5, 6%. Então, esses hoje são os grandes geradores de caixa da Mills, onde ela tem uma posição de liderança consolidada. O cliente reconhece o diferencial de serviço e de engenharia da Mills nesses mercados, o que faz com que a Mills consiga cobrar, inclusive, um preço um pouco acima do preço cobrado pelos concorrentes. E aí, na sequência, tem os dois novos mercados que a Mills entrou recentemente. No planejamento estratégico que foi realizado ali no ano de 2021, já depois do meu retorno ao conselho da empresa, foram identificadas algumas verticais que faria sentido a Mills entrar, dado a capilaridade geográfica, dado a capacitação em engenharia, dado o know-how em aluguel e manutenção de máquinas. Analisamos vários mercados e o primeiro mercado que a Mills optou por entrar foi o mercado de linha amarela, pelo tamanho do mercado, um mercado bastante relevante. A gente estima aqui em 12 bi, mas esse 12 bi é só o mercado de linha amarela que nos interessa, porque é um mercado muito grande, muito maior do que isso, mas tem alguns subsegmentos em linha amarela que não interessam a Mills entrar. A Mills está bastante focada no subsegmento apenas de aluguel da máquina. A gente não quer prestar serviços, a gente não quer correr risco de produtividade de obra. A ideia aqui é uma operação quase que de aluguel puro de máquinas, como o que a gente faz no unidade de negócios de leves. Mas mesmo assim, um mercado bastante grande, um mercado de 12 bi. A gente entrou recentemente, tem apenas 2% de market share, mas a gente acredita que a Mills tem potencial para ser a consolidadora desse mercado no longo prazo e imaginar que a gente vai ser 5 vezes maior daqui a 5, 10 anos em linha amarela é bastante factível e razoável, dadas as condições que a empresa tem para isso. E o mercado onde a Mills entrou mais recentemente, o mercado de intralogística, que são basicamente as empilhadeiras, né? Esse é um mercado bastante grande, bastante diversificado também por indústria. Você tem muito cliente ali no varejo, você tem muitos centros de distribuição, empresas de bens de consumo que demandam esse tipo de equipamento. É um mercado interessante, porque assim como a linha amarela, os contratos são mais de longo prazo, então isso contrabalanceia bem o negócio principal da Mills, que é o rental lease, que é basicamente de contratos de prazo mais curto. Também estamos entrando meio que agora, então o potencial de crescimento aqui também é significativo. Então, é uma empresa que tem ali duas unidades de negócio que são dominantes no market share, fortes geradoras de caixa, financiando o crescimento em duas unidades de negócio, onde a nossa participação de mercado ainda é muito pequena, e isso tende a garantir o crescimento da Mills aí nos próximos anos, na medida em que ela tem todas as condições de fazer bons investimentos nesses outros segmentos também. As pessoas dão muita atenção para o macro, estão sempre fazendo perguntas. Ah, mas vocês têm uma empresa de aluguel de equipamentos, como é que essa empresa vai se sair, nesse cenário de juros altos, de incerteza de crescimento de PIB, de câmbio volátil, o câmbio depreciou no Brasil nos últimos anos, etc. E eu já disse algumas vezes, eu costumo dizer e vou repetir que eu acho que o macro é muito menos importante do que o micro, e Mills é um exemplo claro disso, né? Quer dizer, se há 3 anos atrás alguém nos dissesse que o juro no Brasil, nos 3 anos seguintes, aumentaria de 8% para os atuais 14, quase 14 que a gente vive, né? Que a moeda se desvalorizaria mais 10%, aquela conclusão curto-prazista e imediatista óbvia é que seria um cenário difícil para as empresas de aluguel de equipamentos. Mas o motor micro ele é muito mais importante. Então, de fato, não foi um período auspicioso
para as empresas de aluguel de equipamentos no Brasil, mas a Mills se destacou bastante e gerou muito valor no período. Então, desde o final do ano de 2021, ou seja, nos últimos 3 anos, quando a gente teve esse momento macro mais desafiador, a ação da Mills valorizou 68%, sendo que no mesmo período a ação da Localiza caiu 26%, a ação da Vamos caiu 53%, a ação da Movida caiu 60% e a ação da Armac caiu 85%, demonstrando que uma boa execução, uma empresa que tem uma diversificação de negócios que essas outras empresas não têm, uma disciplina na alocação de capital que tem se provado muito valiosa, porque nesse momento, todas essas outras empresas que estão plotadas aqui nesse gráfico estão com um nível de alavancagem muito elevado, o que não é uma situação desejável num país que está rodando aí com uma Selic de 14% ao ano. Então, nas nossas contas, a Armac, uma dívida líquida EBITDA acima de 3 vezes, Localiza próxima de 3 vezes, Vamos e Movida acima de 4 vezes. É uma situação muito delicada, dado o nível atual de taxa de juros, e que absolutamente impossibilita que essas empresas tenham crescimentos fortes aí nos próximos 2, 3 anos, porque o balanço delas não permite nesse momento. E, diferentemente disso, nos últimos anos, a Mills foi capaz de crescer a taxas muito significativas. A receita cresceu 33% ao ano nos últimos 5 anos, o EBITDA cresceu 50% ao ano nos últimos 5 anos. Isso aqui é uma combinação de crescimento orgânico e inorgânico, em função de algumas pequenas aquisições que ocorreram, e as entradas nos segmentos de linha amarela e no segmento de intralogística. E tudo isso com alavancagem muito controlada. Então, enquanto essas outras empresas do setor estão a 3, 4 vezes EBITDA de alavancagem, a Mills está próxima de 1 vez. Esse 1,4 que a gente vê aqui no final de 2024, ele está um pouquinho acima do que seria o nível recorrente, porque a JM Empilhadeiras foi comprada ao longo de 2024, então você não tem 100% da contribuição do EBITDA aqui no denominador da JM, então isso bota um pouquinho para cima esse 1,4, mas mesmo assim, um indicador bastante confortável que permite que a Mills continue crescendo num ritmo saudável, que a Mills continue recomprando ações, porque ela está aproveitando a oportunidade que o mercado tem oferecido, dados os preços baixos da ação da Mills hoje, para recomprar ações, vai pagar dividendos esse ano, então está numa situação, em termos relativos, muito boa. De onde virá o crescimento para frente? Eu acho que são basicamente três vetores principais. O primeiro é o aumento, né, da penetração do rental vis-à-vis o cliente comprar a máquina e operar a máquina. Isso é uma tendência também secular, né, principalmente para tudo que não é core da operação do cliente. Faz muito sentido ele alugar das empresas alugadoras de equipamento ao invés de comprar a máquina, porque as empresas locadoras, elas têm condição de comprar por um preço melhor a máquina, elas têm mais escala na manutenção, elas conseguem ter um portfólio mais completo e trabalhar com uma ociosidade menor do que cada cliente individualmente, na medida em que elas atendem o mercado inteiro. Então, é uma tendência muito forte, né, da substituição da posse da máquina pelo aluguel da máquina. O crescimento orgânico através de aumento no portfólio de produtos, maior penetração em outras indústrias onde a gente ainda tem penetrações relativamente baixas, ganho de market share, principalmente em intralogística e linha amarela. E o que eu acho que vai ser o motor principal nos próximos 2 anos, os M&As, o crescimento inorgânico. Então, no momento em que o país vive uma incerteza macroeconômica, que a taxa de juros está elevada, que os competidores estão todos muito alavancados e a Mills está desalavancada, algumas oportunidades de M&A têm se apresentado para a empresa e é de se esperar que ela consiga fazer M&As aí nos próximos 1, 2 anos, contribuindo aí como um motor importante de crescimento para a empresa. Aqui alguns os detalhes do nosso valuation para Mills. É um modelo simples, onde a gente não considera nenhum M&A para o futuro, então é uma opcionalidade positiva, que está além desse modelo de fluxo de caixa descontado, que hoje, utilizando aí uma taxa de desconto de 14% ao ano, aponta para um preço de R$ 28 por ação, que seria 190% acima do preço de mercado atualmente,
Então, é um desconto muito significativo. Uma outra forma de olhar, aqui a nossa projeção de aumento de resultados 2024 versus 2026, 100% orgânico aqui esse crescimento. Isso é baseado na expectativa de CapEx que a empresa vai fazer nos próximos 2 anos e como isso é, transitaria para o resultado da empresa. Então, a gente chegaria em 2026 a um EBITDA de 1,2 bi. E aí, aplicando aqui, fazendo um exercício de múltiplos, primeiro olhando o múltiplo histórico da Mills nos últimos 5 anos, e esse múltiplo aqui é um múltiplo olhando para trás, não é um múltiplo projetado. Então, hoje, a Mills está negociando a 4,5 vezes o EBITDA que ela fez nos últimos 12 meses, ou seja, em 2024. Historicamente, ela negociou sempre ali a 6. Quando a gente olha para as empresas internacionais, e é um parâmetro importante também, porque em algum momento, se a gente voltar a uma normalidade institucional, uma normalidade ali nos fluxos globais de M&A, é de se esperar que em algum momento as grandes empresas de locação de equipamentos globais olhem para o Brasil e a Mills, não tenho dúvida que nesse momento seria um target muito interessante. As empresas globais hoje negociam em média 8 vezes EV/EBITDA. Recentemente, United Rentals e Herc, que são duas das principais empresas de aluguel de equipamentos nos Estados Unidos, entraram em um bid war para comprar uma empresa e pagaram 9 vezes EBITDA para fazer uma aquisição nos Estados Unidos. Então, aqui esse exercício na tabela, no canto inferior direito do slide, mostra qual seria o preço da ação da Mills caso, daqui a 2 anos, ela estiver negociando ao múltiplo histórico de 6 vezes, a gente teria R$ 30 por ação, e numa eventualidade, né, de um M&A ou de uma aquisição por uma empresa estrangeira que estivesse disposta a pagar o mesmo múltiplo que ela negocia no país de origem, a gente estaria falando ali de um preço na ordem de R$ 40 por ação. Então, a gente gosta bastante do case, é a segunda maior posição do fundo Leblon Ações e do fundo Leblon Pipe. A gente tem um conforto grande com a qualidade dos executivos, o CEO, o Caria, está há mais de uma década na empresa, executando muito bem, bastante alinhado com os conselheiros e com os acionistas. O negócio combina a estabilidade e a geração de caixa das divisões de infraestrutura e rental leves com o potencial de crescimento de pesados e intralogística, e o preço da ação está bastante descontado, como todas as small caps no Brasil hoje estão bastante descontadas. Então, isso explica por que é uma das nossas preferidas na Bolsa Brasileira hoje. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Stefano, que vai falar sobre Tencent, que é o segundo caso de investimentos do nosso call de hoje. Bom dia, pessoal, tudo bem? Na apresentação de hoje eu quero passar um pouco o que é a empresa e o mercado em que ela está inserida, dado que essa é uma empresa bastante diversificada em termos de produtos e serviços. Como é que se encaixou dentro de uma vertical temática na estratégia global e o que a gente espera para o futuro e porque acha que isso aqui é um investimento muito atrativo. Começando pela descrição, essa empresa ela é uma holding de investimentos. Então, ela tem participações tanto controladoras e minoritárias ao redor do mundo, do Brasil à Finlândia, e é uma das empresas de tecnologia e uma das empresas mais valiosas na Bolsa de Hong Kong. Nesse ecossistema que eu tentei representar aqui, e obviamente a gente não vai conseguir passar por tudo, a gente tem desde jogos para PC, consoles como Nintendo, PlayStation, Xbox e celulares, até meios de pagamento, serviços de cloud, empresas de e-commerce. Então, dentro de uma vertical de tecnologia ou de internet, talvez a gente chamaria, essa empresa tem um portfólio muito diversificado. E se você pegar alguns desses produtos ou pequenos conjuntos deles, vários deles atendem diariamente, recorrentemente, mais de bilhões de usuários. Muito da receita da empresa ainda é derivada da China e de países vizinhos, mas ela cresce significativamente, principalmente aqui no Ocidente, nas verticais de games e entretenimento. A gente vai falar um pouco mais de detalhe sobre isso. Essas subsidiárias que a gente vai comentar daqui a pouco
possuem uma autonomia muito grande para criar e desenvolver seus produtos. Então, mesmo empresas que foram 100% incorporadas pela Tencent, pela holding, continuam com seu portfólio de jogos e entretenimento e redes sociais bastante independentes. E a empresa foca numa característica mais de alocação de capital do que desenvolvimento de produto, onde o fundador da empresa que eles compraram tem uma liberdade, e por causa do track record que ele criou antes da compra, de continuar desenvolvendo sua empresa após aquisição. E aí, por último, pessoal, antes da gente ir para o próximo slide, só para ter uma noção do tamanho dos investimentos que essa empresa tem ao redor do mundo, se a gente olhar nos ativos da empresa, entre JVs e investimentos em empresas privadas ou listadas, a gente tem mais de 100 bilhões de dólares, dá mais ou menos um quarto da capitalização de mercado da empresa atualmente. E se a gente olhar em termos de lucro, no DRE dessa empresa, essas empresas, o lucro proporcional delas já representa mais de 2 bilhões de dólares dentro do resultado da própria Tencent. Considerando que muitas dessas empresas ainda estão em fase de crescimento, então tem empresas dentro desse portfólio que provavelmente ainda não deu lucro, mas o consolidado já dá mais de 2 bi de lucro. Considerando que muitas dessas empresas, por serem privadas, estão marcadas a custo no balanço e que a empresa detém opções de compra para controle em algumas dessas empresas, a gente ainda pode dizer que esse valor aqui ele é contabilmente correto, mas subestimado do ponto de vista econômico. No próximo slide, a gente vai dar um pequeno zoom em cima do que é esse ecossistema da empresa, começando por games. Então, aqui são estúdios de desenvolvimento de jogos proprietários, 100% detidos pela Tencent, focados em jogos móveis, mobile. Entre esses três aqui, você vê que você tem 2 chineses e um finlandês. Independente se você é gamer ou não, muitos desses jogos aqui, provavelmente porque você vê alguém mais jovem na família ou uma propaganda no metrô do Rio ou São Paulo, você já foi impactado alguma vez por essas marcas, desde jogo móvel do Call of Duty, a Pokémon, Honor of Kings, que é o maior jogo da China hoje, o maior jogo do planeta em número de usuários, a Clash Royale e Clash of Clans, são 2 jogos relativamente famosos aqui no Brasil. E só para ter a noção do tamanho desse negócio, que acho que hoje a gente talvez tenha uma noção da indústria do cinema, da indústria de streaming, do entretenimento ao vivo, mas a indústria de jogos cresceu na última década num ritmo tão acelerado que hoje é maior do que várias dessas indústrias e do que a combinação de alguma delas. Apenas esse estúdio aqui, com um portfólio de 6 jogos, estima-se que tenha uma receita dos últimos 3 anos, perdão, uma receita anual estimada há 3 anos atrás de 10 bilhões de dólares. Então, são negócios de receita relevante e de margens elevadas. Agora, a gente vai falar de empresas investidas. Não só as empresas que são 100% detidas pela Tencent, ela tem investimentos ao redor do mundo. Variam desde participações desde 40% a 49%, às vezes um quase controle, onde ele detém a maior parte do economics, mas ainda não a maior parte dos votos. Algumas dessas empresas aqui, talvez vocês já sejam impactados. League of Legends é uma propriedade intelectual bastante famosa, tanto no mundo dos games. Recentemente fez uma série muito famosa no Netflix, chamada Arcane, uma parceria entre as duas empresas. Valorant também é um jogo de larga escala, muito famoso aqui no Ocidente. Digital Extremes é um estúdio canadense com alguns jogos que são inicialmente abertos, free to play, relativamente famosos na Steam, que é uma loja de jogos online. Grinding Gears é uma empresa neozelandesa que fez um jogo muito famoso recentemente. E se alguém pesquisar, tem até uma anedota interessante com Elon Musk, que se chama Death of Exile. Se a gente continuar nessas e nos próximos slides, a gente vai ver só exemplos desse tipo. No próximo slide, a gente vai ver a participação da empresa em Epic Games, que tem um dos maiores motores de jogos, chamado Unreal Engine. Tem um jogo chamado Fortnite, é um jogo também inicialmente free-to-play muito famoso aqui no Brasil e no continente americano inteiro. No próximo slide, a gente tem um estúdio francês que acabou de fechar uma JV com a empresa, onde eles vão desenvolver os 3 principais franquias do seu portfólio: Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry. No próximo slide, a gente tem mais um exemplo de um estúdio japonês. Para quem aqui é um gamer mais raiz e gosta de jogos
de uma dificuldade mais elevada. Esse aqui é um dos jogos que mais venderam nos últimos 3 anos, Elden Ring e Sekiro. No próximo, a gente tem um outro exemplo de um estúdio chinês que conseguiu quebrar uma barreira importante e quebrar recordes de venda de jogos para console e computador ano passado, com esse jogo aqui, chama Black Myth Wukong. No próximo slide ainda, a gente tem um último exemplo de uma empresa sul-coreana que tem um investimento relevante da Tencent, publica um jogo online muito famoso chamado Public Enemy Unknown, e um novo jogo que provavelmente vai ser o principal exemplo de grande uso de AI generativa para desenvolver diálogos e histórias customizadas ao longo do jogo, substituindo um jogo que talvez quem é daqui da década de 90 deve lembrar, chama The Sims. Esse jogo aqui chama Inzoi. Isso tudo para dizer, pessoal, que o ecossistema de jogos dentro da empresa é bastante significativo e não só dentro da China. A maior parte das empresas que a gente comentou aqui estão fora da China e, inclusive, fora da região asiática. E tem um potencial de crescimento bastante significativo que pode tanto diversificar a receita da empresa para um tipo diferente de produto, quanto para nova geografia. No próximo slide, a gente ainda fala de outras investidas. Aqui tem mais uma empresa de jogos chamada Roblox, americana. Provavelmente quem tem filho aqui deve conhecer. E no último slide, o próximo, a gente fala sobre algumas empresas investidas além dessa vertical de games. Só para ter uma ideia do quão diversificado esse portfólio é. Você tem desde notícias de investimentos minoritários no Nubank aqui no Brasil e seu concorrente internacional, o N26, a grandes investimentos dentro do setor de música. Então, a Tencent, direta e indiretamente, tem aproximadamente 30% das ações do Spotify e investimentos relevantes em grupos que controlam propriedades intelectuais de música ao redor do planeta. Tem investimentos relevantes em redes sociais globais significativas. Tem investimentos relevantes em e-commerce, alguns deles foram desinvestidos recentemente, e alguns deles talvez você tenha ouvido falar porque são empresas que chegaram ao Brasil. A Si chegou com o Shopee uns anos atrás, a Pinduoduo também é uma holding de investimento, chegou ao Brasil com uma marca chamada Temu. E por último, pessoal, a gente falou da diversificação de portfólio e nos investimentos internacionais, a gente fala um pouquinho do que é o ecossistema da China, onde a empresa nasceu e é dominante. Quem vai lembrar da discussão de e-commerce no Brasil uns 4 ou 5 anos atrás, talvez a gente vai lembrar do termo de super app. Ele veio desse ecossistema da Tencent e outros do Alibaba e similares na China. São aplicativos de chat ou redes sociais. Então a empresa tem basicamente dois. O WeChat, chama-se Weixin, lá na China continental, e o QQ. Um com mais de 1 bilhão de usuários mensais, outros com mais de meio bilhão de usuários mensais. Mas eles não são um chat como a gente está acostumado aqui no WhatsApp, no Brasil ou no continente americano, porque ele inclui tanto uma função de chat, como uma função de rede social, como uma função de e-commerce, como uma função de meio de pagamento. Então, esse meio de pagamento, o ePay, está 100% integrado nesse ecossistema e operacionaliza mais de 1 bilhão de transações diárias em média. Então, é bastante significativo. A empresa está desenvolvendo um produto de cloud, que hoje é o terceiro maior da China, com aproximadamente 20% de market share, e tem um business de assinatura de streaming de vídeo, que hoje, mesmo estando muito concentrado na China, já tem escala comparável a um HBO, agora Max, ou um Disney Plus, com mais de 100 milhões de usuários pagantes. Então, isso aqui foi só para dar um zoom em pequenos pedaços do ecossistema da empresa, no que aquilo que a gente acha mais relevante. Agora a gente vai falar um pouco do histórico da empresa e uma visão de alguns indicadores que a gente considera relevantes e que drivaram a decisão de investimento. Então, no próximo slide, o primeiro deles é o histórico de crescimento da empresa. Nesse próximo slide, vocês vão reparar que um principal destaque é que o CAGR de crescimento da empresa é bastante significativo. A gente tem um período de desaceleração aqui em 2022, mas se vocês colocarem em contexto, foi um período em que a China tentou regular todas as empresas de internet. Foi um período em que a empresa tinha acabado de bloquear o IPO do AntPay, aquele braço financeiro do Alibaba. Você manter um CAGR de crescimento de receita de duplos dígitos durante esse período todo é bastante impressionante. E a empresa desponta aqui em 2024
uma retomada dessa aceleração que a gente aposta e acredita que vai seguir crescendo pelos próximos 10 anos. Passa um slide, por favor. Mais um, por favor. Então, o primeiro pilar é um histórico de crescimento e consolidação que a gente acredita que vai permanecer pelo médio e longo prazo, especialmente na vertical de games. Segundo, é que é um negócio nativamente digital, de margem alta e com tendência de expansão. Então, há muitos anos a empresa já opera com uma margem bruta bem acima dos 40%, com uma tendência de crescimento. E se você comparar isso com os peers ocidentais, seja um Meta para você fazer uma comparação com redes sociais, seja um Alphabet, ou seja uma Microsoft para você comparar com empresas diversificadas em vários portfólios de produto, a gente acredita que isso aqui ainda tem muito espaço para crescimento. No próximo slide, o terceiro pilar que estimulou nosso investimento é que os investimentos que a empresa fez nos últimos 10 anos, ela começou mais ou menos em 2013, 2012, estão começando a se mostrar maduros e bastante rentáveis. Então, nessa linha aqui, a gente tem o percentual que a empresa detém no lucro das JVs e investidas. E hoje já é bastante significativo. 25 bilhões de yuans, o que dá mais ou menos os 2 bilhões de dólares que a gente comentou no início da apresentação, e 4% da receita total. Isso num portfólio que ainda está em crescimento e maturação. No próximo slide, a gente tem o quarto pilar de investimento, que é um crescimento com foco no retorno para o acionista. Vocês vão reparar aqui que o total devolvido ao acionista nos últimos anos aumentou significativamente, isso tanto em dividendos, quanto recompras, quanto spin-offs. Algumas dessas empresas que a empresa comprou há 10, 12 anos atrás, ela fez um spin-off e deu a opção ao acionista se ela vendia ou não. E por último, o último pilar no próximo slide é que essa é uma empresa com baixo endividamento. Você veja aqui que ela é muito abaixo de uma vez net debt EBITDA, mas com uma geração significativa de caixa. Então é um combo bastante interessante de uma empresa de grande crescimento, que ainda apesar de estar investindo para o seu crescimento futuro, tem um endividamento baixo, uma geração de caixa elevada e que está distribuindo isso para o seu acionista. Se a gente for olhar no próximo slide, como é que a empresa é dividida em termos de composição de receita, a gente nota três grandes blocos. Esse aqui que a empresa chama de serviços de valor agregado, a sigla em inglês é VAS, Value Added Services, serviços de marketing e serviços de fintech e business. Dentro de serviços de valores agregados, a empresa separa entre redes sociais e esses dois aqui são jogos. Mas se vocês repararem nos bullet points aqui à direita, essa separação é mais funcional do que contextual. Mesmo dentro de redes sociais, você tem parte da receita, e não desprezível, derivada de jogos. Então, são jogos que rodam dentro desse super app, desse aplicativo, desse chat, dessa rede social. Venda de itens virtuais. Então, se alguém já foi exposto a esses jogos mais gratuitos, onde você pode pagar para ter um avatar, um item diferente, isso tem representado uma receita significativa das empresas de jogos. E principalmente dentro de serviços de marketing, boa parte dessa receita é derivada dentro desse restante do ecossistema. Então, apesar da empresa reportar três segmentos de negócio, fintech e business, marketing services e serviços de valor agregado, esse ecossistema é tão acoplado, principalmente na Ásia, que é difícil você separar uma receita da outra. Porque boa parte dessa receita aqui vem de jogos, boa parte dessa receita aqui também vem de jogos, e boa parte dessa receita aqui vem de redes sociais, por causa dos meios de pagamento. No próximo slide, a gente vai ter uma ideia de como foi o crescimento da empresa ao longo do tempo entre essas três verticais. A vertical de serviços financeiros foi um grande destaque porque foi um serviço novo que em 10 anos se tornou bastante relevante, quase que um terço da receita. Isso aqui a gente está falando de um crescimento de 2012 até 2024, ano fechado. Mas ainda assim, o maior crescimento da empresa vem da vertical de serviços de valores agregados, onde jogos é o principal componente. Isso aqui é o histórico da empresa nesse período de 2012 até hoje, em que ela cresceu 25% de CAGR. Se a gente voltar, se a gente avançar e falar como é a foto da receita hoje, no próximo slide,
a gente tem um pouco menos da metade da receita nesse serviço de valor agregado, onde jogos entre domésticos e internacionais representa mais da metade e aproximadamente um terço da receita consolidada. Aqui, dentro de fintech, principalmente nos últimos 3 anos, a gente tem uma adição significativa da receita de cloud. Então, não só isso aqui cresceu pelo crescimento dos meios de pagamento, mas principalmente nos últimos 3 anos, porque o business de cloud da empresa está se tornando mais significativo em termos de receita. No próximo slide, a gente fala do crescimento, mesmo tipo de análise, só que focado de 2018 para cá, em vez de 2012, e com uma granularidade um pouco maior. Então, você vê aqui que o maior crescimento veio de fintech business, mas muito travado por cloud, que é esse comentário que a gente acabou de falar. E logo na sequência, o maior crescimento vem de games. Mas lembrando, isso aqui é só o que a empresa reconhece diretamente. Tudo que é feito de games dentro de redes sociais está aqui dentro, e tudo que é anúncio de marketing dentro de games está aqui dentro. Então, dá para a gente afirmar que games foi parte substancial do crescimento nos últimos 4, 5 anos, e a gente aposta que vai ser para os próximos 10. E aí, por fim, a gente vai falar no próximo slide, encerrando esse bloco agora sobre o histórico e sobre a descrição da empresa, como é que a gente evoluiu em margens. Então, não só essa empresa teve um crescimento significativo de receita, mas ao longo do tempo, algumas linhas de produto maturaram de uma forma muito significativa. Então, você vê, serviços de valor agregado que são nativamente digitais, jogos, redes sociais, têm margem elevada há bastante tempo, girando aqui próximo dos seus 60%. Serviços de marketing migraram de 40% para chegando próximo dos seus 60% hoje. Isso por si só já é uma evolução muito significativa e a gente acredita que vai continuar nessa tendência, especialmente porque a penetração está aumentando e porque isso aqui é um business de muita alavancagem operacional. Mas o grande destaque ainda fica em serviços financeiros e cloud, está incluído dentro de business services. A gente sai de uma margem um pouco acima de 20% para quase 50% de margem bruta, e a companhia indica com bastante confiança que a gente pode chegar nos 3 unidades de negócio com um patamar de 60 ou acima. Então, veja, dos 2 pilares que a gente demonstrou lá na frente, 2 deles têm um histórico muito positivo e tendências de crescimento bastante fortes. No próximo slide, a gente vai falar um pouco da indústria, e focado na indústria de games. Dentro da estratégia de global, a gente tem algumas verticais temáticas, semicondutores, cloud, mobilidade, streaming, ativos digitais. Tencent entra numa vertical relativamente nova de jogos. A indústria de jogos é uma indústria de crescimento elevado. Aqui nesse slide, a gente tem apenas o que o usuário gasta com o jogo, então diretamente com o software, seja você comprar o jogo, seja você comprar um item dentro do jogo, não inclui marketing, não inclui venda de consoles, não inclui venda de hardware. A indústria cresceu num CAGR de 8% ao ano, e aqui tem um breakdown do que é essa indústria entre mobile, consoles, são PlayStations e Xbox e Nintendos, e PC. O crescimento foi basicamente sustentado pela indústria de jogos para celular, e isso é intuitivo. Ela tanto quebrou uma barreira etária, você vê hoje homens e mulheres de idades mais avançadas jogando jogos casuais no seu celular, quanto ela quebrou uma barreira financeira, porque um jogo de console, de PlayStation, e o próprio console são muito caros. Mas a penetração de celular hoje já é maior do que a população do mundo, e um jogo gratuito na internet, muito mais gente pode usar. No próximo slide, a gente vai fazer esse comentário. Apesar da indústria hoje já ser estimada em quase 220 bilhões de dólares, se você incluir as estimativas de console, hardware e marketing, muitas consultorias colocam essa indústria num range entre 400 e 500 bilhões de dólares. Isso é muito maior do que a indústria de cinema, maior do que a indústria de streaming, e num CAGR de crescimento ainda maior. No próximo slide, a gente vai falar um pouco da onde veio esse crescimento nos últimos anos. Então, nos últimos 12 anos, fica muito nítido que o crescimento veio em boa parte de móvel, e que muitos desses jogos aqui, apesar de ainda haver crescimento dentro de PC e console, daqui para o futuro, a gente ainda acredita que essa migração vai continuar acontecendo.
Então, as vendas de PS5 bateram um recorde ano passado, daqui a pouco a gente vai ter um novo console da Nintendo, e provavelmente eles vão continuar vendendo bem. Mas um jogo que antes era jogado no console ou só no computador, por exemplo, GTA, hoje está sendo portado para um celular. Porque o hardware evoluiu tanto que esse jogo agora é possível de ser jogado numa tela pequena e numa bateria que vai te durar pelo menos algumas horas. Então, esse segmento do mercado foi o principal vetor de crescimento e a gente aposta que ele vai continuar sendo. E é aqui que a empresa mais investiu. Se a gente olhar como a indústria de jogos está dividida em receita, em consumo do usuário, por geografia, talvez a gente já veja, relembrando da pizza de receita lá da Tencent, que ela já é relativamente diversificada. Pouco menos da metade da receita de jogos já vem do internacional, que é basicamente o que essa pizza aqui representa, né? Você tem 46% entre Ásia e Pacífico e o restante do mundo representando todo o resto. Nessa geografia norte-americana, você já tem uma penetração importante nessa população, mas você tem mais gente enlatando que nos Estados Unidos. Então, investindo na indústria de jogos, você tem um vetor macro significativo. Tanto se algum país de hoje renda menor evolui e agora tem mais renda disponível para gastar com jogos, quanto pela penetração de mais conectividade, mais banda larga, mais 5G e celulares mais modernos na mão das pessoas. E aí, por último, para encerrar sobre a indústria, a gente falar um pouco sobre valuations e expectativas de futuro, aqui tem uma foto do que são os competidores diretos e substitutos da empresa. A empresa hoje, em termos de receita, já é maior na indústria, com 16% do consumo médio dos usuários, lembrando, não inclui marketing. E aqui tem desde outros estúdios da qual a empresa tem participações, então Sea Group da Shopee tem o Garena, você tem aqui Krafton, que é uma empresa que a gente comentou lá em cima, qual a empresa tem participação, e você tem competidores diretos e indiretos. A Microsoft tem seu próprio estúdio de jogos, o Google tem planos de assinatura para jogos no Google Play. Tem muita oportunidade, não só no crescimento de mercado, mas como consolidação. Juntando dentro da Tencent empresas onde ela já tem participação, como roubando ainda share desses pequenos aqui embaixo. E agora falando para encerrar os últimos três slides da apresentação, a gente vai falar um pouco do que é a nossa visão de futuro para a empresa. Nessa conclusão aqui, se vocês repararem, a gente tem apenas os principais indicadores. Se a gente acreditar, e essa é a nossa aposta, que o CAGR de crescimento de receita permanece aproximadamente do nível atual, sabendo muito claramente que tem oportunidade para ser maior do que isso, que a expansão de margem operacional acontece, principalmente drivada pela expansão da margem bruta que a gente comentou lá atrás, e por uma diluição de G&A, a gente vê uma empresa hoje negociando a 22 vezes o lucro passado, ou 20 vezes se a gente excluir do market cap e do lucro as investidas e as JVs. E no próximo slide, se a gente vê esse futuro aqui acontecendo, a gente tem numa saída 25 vezes o lucro contábil passado, enxerga aproximadamente 50, 60% de upside. Então veja, por último, isso aqui é um one-pager que a gente tem dentro da empresa para todas as empresas investidas, resumindo tese, valuation e momento atual. Mas, em suma, é uma empresa com um portfólio muito diversificado, com drivers muito fortes para internacionalização e diversificação desse portfólio ainda mais, especialmente nas verticais de games e entretenimento. Esse crescimento deve vir com alavancagem operacional muito significativa e numa empresa que a gente acredita que negocia num múltiplo muito razoável ou até descontado versus seus peers, tanto asiáticos quanto ocidentais. E é isso, isso conclui a apresentação do que a gente tinha para falar sobre Tencent, pessoal. Obrigado, Stefano. Eu vou abrir agora a sessão de perguntas, vou tirar a apresentação da tela. Fiquem à vontade, por favor, para mandar as dúvidas aqui no chat.
Bom, nesse momento a gente está sem nenhuma pergunta aqui no chat, vou esperar mais um pouquinho para ver se alguém quer se manifestar. Tem uma pergunta aqui sobre a tese de Suzano. Eu vou pedir para o Marcelo Aguiar abrir o microfone e, resumidamente, falar qual é a nossa tese de investimento na empresa. Bom dia, senhores. Boa tarde. Enfim, nossa tese de Suzano é basicamente ancorada em três pilares, né? Primeiro, é uma empresa que tem, de forma sustentada, uma vantagem comparativa em relação aos seus principais peers no exterior, né? Basicamente em cima da altíssima produtividade florestal, né? O que não vai mudar de uma hora para outra, né? Segundo ponto é em relação ao valuation. A empresa, né, quando investimos, né, voltamos a investir na empresa, ela estava negociando um valuation bastante deprimido, continua no valuation bastante atrativo, e precificando um cenário de preço de celulose que é completamente irreal quando a gente olha para médio e longo prazo. Hoje a Suzano precifica um cenário de preço de celulose abaixo de US$ 550. Isso aí tiraria do mercado quase que 20% da oferta global de celulose. E o terceiro é o crescimento, né? A empresa acabou de entregar um investimento relevante, né, de quase 2,6 milhões de toneladas, e ele está muito pouco precificado. É um investimento que vai diluir o custo da empresa e vai gerar um fluxo de caixa relevante. Então, quando a gente soma os três, né, esses três pontos, nós vemos a Suzano nos próximos 4 anos entregando quase que 50% do seu market cap em free cash flow, né? Então, isso demonstra quão depreciado está o papel e nosso otimismo, né, com esse investimento para os próximos 3 a 5 anos. É isso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom, como nós não temos mais perguntas aqui no chat, eu queria agradecer a presença de todos e convidá-los a participar do nosso próximo call trimestral, ali no comecinho de julho. Um abraço e bom dia a todos.